Para iniciar esta homilia, mais do que falar sobre o Espírito Santo, sobre a sua presença e sobre o que ele pode então fazer, decidi que nós meditássemos um exemplo sobre essa transformação. E acabei por escolher São Marcos. São Marcos, o evangelista. Hoje nós lemos São João, porque é a solenidade de Pentecostes, como na grande maioria das solenidades, o evangelista sempre é São João. Mas queria que nós meditássemos a história da pessoa de São Marcos, de forma breve, claro. Você me acompanha, Fábio, por favor? Para quem não sabe, São Marcos não era um dos apóstolos, porque às vezes nós falamos dos evangelistas e às vezes pensamos de misturar as pessoas achando que os evangelistas eram parte dos apóstolos, mas São Marcos não era parte dos apóstolos. São Marcos tinha como mãe uma Maria. Aonde Jesus Cristo ceou a Eucaristia com os apóstolos, a tradição nos garante praticamente que aquela casa, naquele lugar superior, aonde o Senhor ceou a Eucaristia com os apóstolos, era a casa de Maria, mãe do jovem Marcos. O Horto das Oliveiras, aonde o Senhor foi rezar logo após essa Eucaristia, e aonde os discípulos dormiram enquanto o Senhor pedia oração, aquela fazenda era a fazenda da família de São Marcos, da mãe de Marcos. Possivelmente, a família de Marcos eram vendedores de óleo de oliveira? Não? Possivelmente. E ele era jovem. E como jovem, ele viu o Senhor cear a Eucaristia com os apóstolos, na casa dele. Não estava ali, na ceia em si, porque só os apóstolos estavam ali, mas ele pôde presenciar aquilo. Ele também, como jovem, pôde presenciar esse momento no Horto das Oliveiras, momento em que o Senhor também foi preso. Vai nos contar, os evangelistas, que ali ele estava. Esse jovem também foi escolhido para a missão. São Paulo, depois da sua conversão, quando foi sair com Bartolomeu, talvez tio de Marcos, Marcos então talvez foi segui-los em missão, não aguentou, voltou para casa, isso deixou Paulo um pouco irritado, mas era jovem. Mas vai nos contar os Atos dos Apóstolos, que anos depois, possivelmente 10, 12 anos depois, o homem de confiança de Paulo era Marcos. Aquele que anos antes era jovem demais, aquele que anos antes desistiu da missão, talvez porque era muito exigente e tudo mais, talvez estava com saudade da mãe, do sítio, do conforto da casa, enfim, vai saber. Mas, anos depois, se tornou homem de confiança de Paulo. E mais, se tornou homem de confiança de Pedro, porque quando Pedro foi evangelizar em Roma, quem foi junto foi Marcos. Quem fala mais de Pedro é Marcos. Em momentos na trajetória de Jesus em que só Pedro assistiu, quem nos narra é Marcos. Por quê? Marcos, ao acompanhar São Pedro, escutou essas histórias e pôde colocar no seu evangelho. Por que estou contando isso? Porque, mesmo na simplicidade, porque aqui estou contando de maneira resumida, mesmo nesses elementos simples, a gente pode ver a conversão de Marcos. Um garoto jovem, assustado, medroso, não ligava para a missão, não ligava para a evangelização, mas ao presenciar e ao estar com os apóstolos, com Jesus, ver esses momentos marcantes, Horto das Oliveiras, a ceia eucarística com os apóstolos, enfim, ao ver a missão da igreja, porque quando Pedro foi preso e depois foi solto milagrosamente por um anjo, quando Pedro retornou, eles voltaram para a casa de Marcos. Possivelmente a casa de Marcos meio que isso se tornou como se fosse um QG, não? Daquele momento nascente da igreja.
E Marcos via todas essas coisas acontecendo, possivelmente ao Pentecostes. Marcos não sei se viu, mas ele viu a transformação que foi Pentecostes para os apóstolos e para a igreja, por conhecer tanto aquelas pessoas. Com certeza Marcos viu um Pedro medroso se transformar num Pedro evangelizador. Com certeza Marcos viu Paulo perseguidor depois se transformar no apóstolo dos gentios. Marcos, ao ver todos esses sinais, também foi transformado por isso. A igreja que foi se transformando de pouco em pouco, porque foi se deixando usar por esse Espírito. Estando fechadas as portas do lugar onde eles se encontravam, Jesus Cristo se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Essa casa onde as portas do lugar estão se fechadas, somos nós. Aqui era um lugar físico, mas hoje não há lugar físico mais que impeça do Senhor entrar. Porém, há muitas portas fechadas, e essas portas fechadas somos nós mesmos. Talvez você esteja aí na sua casa com as portas fechadas, talvez a janelinha aberta, né? Tá um sol bonito hoje, mas fechado em casa. Quantos de nós estamos fechados em casa? Ou o máximo que podemos. Alguns não podem ficar, mas o máximo que pode. Estando fechados, Jesus Cristo se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. E é isso que o Senhor faz conosco hoje. Hoje se atualiza esse momento que o Senhor fez com os apóstolos. Para quê? Para que essa transformação aconteça na nossa vida. Transformação que aconteceu em Marcos, transformação que aconteceu com Pedro, transformação que aconteceu com São Paulo, transformação que aconteceu com toda a igreja, para que ela, 2000 anos depois, chegasse até nós. Os dons do Espírito Santo nada mais são que elementos que impulsionam a igreja inteira a não desistir, a não desanimar, a não perder as forças e por aí por diante. Esse Espírito é o Espírito que cura. Quantos de nós estamos pedindo curas nesse tempo, não? É o Espírito que liberta, é o Espírito que protege, é o Espírito que nos livra. É esse Espírito Santo. Espírito Santo que livrou Paulo, que livrou Pedro da prisão, Paulo também da prisão. Esse mesmo Espírito que agiu na igreja nascente, pode então agir em nós. Porém, precisamos abrir e deixar que esse Espírito Santo se mova em nós. Mesmo nesse momento de aflição, mesmo nesse momento de dificuldade, o Espírito Santo pode fazer esse tipo de transformação em nós. E é isso que hoje a igreja pede. Pede por você, pede por mim, pede por cada um de nós que acreditamos na vinda desse Espírito Santo. Nós estamos no tempo do Espírito. Se no Antigo Testamento era o tempo de Deus Pai, se nesse tempo dos apóstolos era tempo de Deus Filho, agora nós estamos no tempo do Espírito, no tempo do derramamento dos dons, tempo da ação dos sacramentos. É o tempo do Espírito na igreja e na nossa vida, e nós precisamos não só aproveitar, mas pedir e clamar esse Espírito sobre a nossa vida. Portanto, que essa Eucaristia seja isso para você que está aí na sua casa e para cada um de nós que estamos aqui. É o pedir o Espírito Santo sobre nós. Vamos ser muito sinceros, não? Nesse tempo de pandemia, muitas coisas são contrárias, não? O Espírito Santo é o Espírito que nos dá fortaleza e muitas vezes nesse tempo nos sentimos fracos. O Espírito Santo é aquele que derrama a cura, a libertação sobre nós, mas neste tempo estamos nos sentindo cada vez menos libertos, não? Medrosos. Esse Espírito Santo é aquele que impulsiona, mas estamos cada vez mais presos, não?
mas que o Espírito Santo não deixe de agir em nós, que nós possamos crer na ação desse Espírito sobre nós. Mesmo nesse tempo, com todas essas limitações, que nós possamos crer e deixar esse Espírito agir em nós. Propus aqui para os músicos que nós rezássemos, mas de verdade vamos deixar esse tempo para depois da comunhão, porque unidos a Deus Pai, em comunhão com Deus Filho, vamos rezar e pedir que o Espírito Santo haja em nós. Mas que você tenha certeza que esse Espírito transformador da igreja nascente, transformador da pessoa de Marcos, transformador da pessoa de Pedro, transformador da pessoa de Paulo, pode nos transformar também. Para mim terminar essa homilia, o nosso único porém é que a gente sempre quer transformação imediata. Falo por mim mesmo, não? Eu, nas minhas fraquezas, quando vou me confessar ou fazer direção espiritual, a primeira coisa que falo, meu Deus, mas eu continuo fazendo isso ou fazendo aquilo, mas eu ainda não mudei, eu ainda não melhorei. Marcos precisou de 10 anos para sair daquele que não queria evangelizar, para se transformar na pessoa de confiança de Paulo e depois de Pedro. 10 anos. O Espírito Santo sopra onde quer. Porém, nós somos lentos, somos lentos, mas que nós não desistamos e, ao contrário, deixemos o Espírito Santo agir em nós, porque é assim, de pouco em pouco, que Ele pode, então, transformar a nossa vida.